Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$ 5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, pilotos! Bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da 11ª etapa que rolou neste domingo na Letônia. Uma pista surreal, muito bonita. É um traçado muito bacana, muito veloz, bastante arenoso. A mãe natureza teve presente de sexta para sábado, de sábado para domingo. Durante a madrugada choveu, então a pista estava bem pesada durante os treinos, as corridas classificatórias e as duas corridas de domingo. Ainda até entre as baterias teve um pouco de chuva, sol, teve de tudo. Jeff Herlings volta a reinar, né? Falou em areia, o King da areia, né? O rei da areia que o pessoal chama, dominou, mas não foi tão fácil como ele imaginava, né? Muitos pilotos reclamaram da última etapa por ter dificuldades de ultrapassar, estava um pouco mais difícil. O próprio Kai de Wolff, né, falou que a etapa da Alemanha estava bem difícil de ultrapassagem. Nessa etapa também tivemos bastante dificuldade, até a pista se desenvolver, fazer as linhas ficarem mais difícil, né? Elevar o nível técnico, os pilotos se manteram muito próximos. Então, é uma aquelas corridas chaves, como eu disse no vídeo anterior, do piloto não errar, porque são nessas etapas que você acaba perdendo muitos pontos ou acaba vencendo o campeonato. Na MX2, como eu falei, o caos já começou no sábado na corrida classificatória. Sasha Kunen cai na segunda curva, leva André Adamo, Kai de Wolff larga mal, teve que fazer uma prova de recuperação, e Simon Lefebvre, que tinha acabado de perder o Red Plate em casa, né, na Alemanha, com alguns resultados abaixo do esperado, já sai sábado para domingo alinhar com o Red Plate, né? Isso que é o mais legal, né? Ali o pessoal já assumiu a liderança do campeonato de sábado para domingo, eles já colocam o Red Plate, não deixam para a próxima etapa, então é muito bacana isso. Como eu falei, a chuva esteve presente, notícia bacana, não é 100%, mas provavelmente teremos Antônio Cairoli na próxima etapa, né? Por quê, Gê? Porque é uma pista que ele adora, Metro Bezin, que teve o motocross nas Nações alguns anos atrás, o ano passado, me desculpem, o nome do Fabinho fez o Holy Shot. É uma pista tradicional que o pessoal só usa no dia da corrida, né? Eles deixam o gramado crescer, depois eles cortam, então é só no eventos que aquela pista é utilizada. Como é só utilizada e o mato cresce, o gramado, essas coisas, tem muita umidade, então o pessoal limpa, anda, o terreno tá mole, então vai passando, fazendo canaleta. O layout da pista é sensacional, então é uma das pistas favoritas de Antônio Cairoli. Então ele já se mostrou treinando e a mídia apontou o dedo que provavelmente teremos Antônio Cairoli no Mundial nessa etapa, e bem provável também em algumas etapas do AMA Motocross desenvolvendo a moto para 2026. Então roda a vinheta, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, isso nos fortalece, faz crescer mais ainda, e a gente consegue atingir mais pessoas, mais empresas. Com isso a gente também consegue testar mais produtos, trazer notícias para vocês sobre produtos, sobre as novidades que tem chegado no mundo duas rodas. Vamos para cima! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, a bruxa tá solta nessa 250 na MX2, né? O campeonato tá uma loucura, já tivemos 5 líderes, né? Até o momento. Então o campeonato, cada etapa, cada bateria tá ali, aquela disputa agora deu
deu uma boa dispersada ali entre os 3 primeiros, né? Kaide Wolf começou o final de semana ali tendo azar já na corrida classificatória na primeira bateria, na segunda levou sorte e conseguiu vencer. Já vamos estar falando das baterias. André Adamo teve um final de semana para ser esquecido, né? Dominou na Alemanha e nesse foi de água abaixo. Cometeu erros, largou mal, aconteceu de tudo errado na vida do piloto. E Simon Lefebvre acertou as largadas que faltou na Alemanha e teve um bom resultado. Na última volta, cometeu um erro bobo, caiu, perdeu aí 5 pontos de vantagem na pontuação, não levou overall, mas subiu no pódio, assumiu a liderança já de sábado para domingo. Então, é isso daí. Acompanhe um pouco do que a gente conseguiu nas mídias do MXGP, para trazer para vocês aqui o Fofocross, algumas notícias, alguns setups das motos, essas coisas. E daqui a pouco já vamos falar sobre as baterias. A máfia italiana, André Adamo e Alberto Forato, que não tem tido muita sorte desde que entrou da Honda, a equipe SR Honda, dando risada aí na preparação dos treinos de largada de sexta-feira. André Adamo contou com puta azar esse final de semana e esperamos ver o piloto se recuperar na pontuação no próximo final de semana. Quando falamos de segurança, capacete é uma peça essencial. Aqui as duas belezuras, os dois Aero Aviator 3, capacete sensacional com entradas de ar, forros com imã e uma tecnologia absurda. Então, você que tem a possibilidade de utilizá-lo, não perca tempo e garanta o seu. O que vocês acharam desses novos modelos de carreta da Kawasaki, entre outras empresas, todo fechado, envidraçado? Eu acho que perde muito o contato com o público, com o fã, aquele pessoal que gosta de ver, né, se atualizar, conversar. Então, é um tiro no pé, na minha opinião. Uma foto da garagem do motorhome dos irmãos Kunen e 2 motos de enduro. Então, é super normal você ver pilotos fazendo enduro, brincando no morro, trilha. É muito normal, pois o piloto usa como treinamento para pegar técnicas, habilidades, feelings com a moto, que no motocross às vezes ele não consegue ou está se concentrando em fazer outros tipos de treinamento. O pessoal da Dunlop aí trabalhando, trocando o mousse. Para quem é leigo no esporte e não conhece, o mousse é essa câmera de ar maciça de borracha. Eles utilizam para não furar o pneu, né, não ter o flat tire, furar o pneu, e também manter a performance, né? Você vai sentir a frente um pouco mais pesada, a roda traseira, mas você sabe que não vai ter problemas com o pneu. Você que é mecânico ou piloto mecânico que sempre troca o óleo da sua moto, aí vai uma dica super legal. Antes de você trocar o filtro, você preencher ele de óleo, vai ajudar a percorrer mais rápido. Então a moto não vai ficar sem óleo ali, enquanto até ela lubrificar, passar, encher esse filtro, ela já vai, você botar na moto já com ele cheio, vai ser mais fácil, vai judiar menos do motor dela. A Kawasaki tem tido problemas não só no Mundial, como no AMA, em questão de potência, né? Então a gente vê aí entradas de ar para tudo quanto é lado para tentar aumentar a potência. Na largada, na minha opinião, Lucas Kunen tem uma moto mais potente, com mais torque do que Romain Febvre e Jeff Herlings, por isso ele consegue fazer largadas melhores. Na hora que ele solta a terceira, a moto desenvolve melhor do que as outras dos outros 2 pilotos. Paul Jonas esteve fora da etapa de casa, né, a sua home race, devido à contusão, ao tombo da etapa da Alemanha. Já os irmãos Reisels assumiram ali de levantar a bandeira, levar a bandeira no GP de casa com ótimos resultados. Reisels fez um 5º lugar e seu irmão Giannis acabou vencendo uma das baterias da MX Europa 250. André Adamo começou o final de semana com o red plate, porém já perdeu no sábado. O azar estava com o piloto neste final de semana. Sábado e domingos ruins, porém não tem nada perdido, né? A gente tem 9 etapas para acontecer. A Beta tem conseguido resultados expressivos nessa temporada com Ben Watson. Essa moto já tem disponível no Brasil. Você que é fã da Beta e quer utilizar ela para a próxima temporada, ou nessa temporada, já tem disponibilidade. Esse cavalete é o sonho de qualquer mecânico, você trabalhar na altura com a motocicleta, por isso ficar abaixado, agachado, levanta e desce isso e aquilo, é de chorar, né? Ainda mais quem tem problemas de lombar. Tanto no MXGP como no AMA Motocross, o pessoal tem investido muito nos drones, as filmagens, tem sido super bacana e o pessoal aí sofreu também com a lama, né? Não só os pilotos.
Lucas Counin pegando todas as linhas, todos os dados, todas as informações aí no tablet, provavelmente assistindo a transmissão antes da bateria. Kai De Wolf sofreu muito com a falta de sorte, porém nessa etapa, na última bateria, parece que a sorte voltou para o seu lado, vencendo de bandeja a última bateria, porém ainda está muito atrás na pontuação. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Ficamos com esse lindo sorriso da Monster Girl. Pessoal, essa etapa foi bem complicada. Como o Kai De Wolf falou na etapa anterior, né, na entrevista, ele falou, a próxima etapa é na areia, então dá mais opções de ultrapassagens, isso e aquilo. E não foi o que aconteceu. Por quê, Jean? A pista de areia detona e tal. Choveu tanto de sexta para sábado, então a pista demorou para se formar, as linhas, tudo, tá muito atoleiro, o pessoal teve que fazer muita manutenção, então eles arrumavam muito a pista. E com isso, o nível técnico ficou lá embaixo, né? Até a pista se desenvolver, destruir, demorou. Então, sábado, nas corridas classificatórias, tava até melhor do que as baterias de domingo, mas de sábado para domingo choveu muito na madrugada, tanto que a primeira bateria praticamente eles largaram com a pista zerada, né? Até os pilotos fazer as linhas, então o pessoal andava muito na linha rápida, como o terreno era pesado, você sair da linha, ainda mais de 250, te prejudicava muito, né? Então, vamos falar um pouco da bateria, da primeira e da segunda bateria da MX2. Então, a largada era essencial. Simon Lefevere executou junto com Sasha Counin, né? Lembrando que Sasha Counin, Kai De Wolf e André Adamo não fizeram corridas sábado classificatórias muito boas. André Adamo e Sasha Counin caíram na segunda curva, levou mais alguns pilotos, e Kai De Wolf não largou bem, depois ele acabou até caindo, também largou em saída. Então eles tinham que largar sempre mais abertos, e ali a largada era no estilo antigo, né? Se você largar por dentro e contornar e sair, você vai sair entre os 3 primeiros. Então, largar por fora e sair na frente, só o Sasha Counin, né? Ele, manda aquelas largadas, precisou. No sábado ele já fez uma boa largada dessa, no domingo ele executou 2. A primeira saiu com o holy shot, saiu na frente, e a segunda foi o Simon Lefevere na frente. Mas falando aqui da primeira bateria, Sasha Counin dominou a primeira bateria, né? E ficou aquele, até que horas que ele vai cometer um erro, né? Porque ele abriu ali 7 segundos de diferença. Ele abriu uma diferença boa no começo, muito rápido. Ele era mais agressivo que os outros pilotos, dava pra ver, e foi mais constante. Aí ele cometeu um erro, caiu para 3 segundos. Aí ele falou, agora o Simon Lefevere que estava em segundo vai pressionar mais ele, isso e aquilo. E acabou que Simon Lefevere tentou, né? Mas não conseguiu. E Sasha Counin foi constante do começo ao fim, né? Não cometeu nenhum erro grande, né? Coisa que ele vinha cometendo muito nas outras etapas. Na minha opinião, quando ele é um piloto que ele não tem medo de arriscar. Então, como às vezes ele não largava na frente, quando ele larga na frente ele tem a pista livre, né? Então ele não para cometer menos erros. E quando ele tá atrás, ele não desperdiça tempo, ele vai por fora, por dentro, ele entra no atoleiro e às vezes acaba cometendo um erro bobo. Nessa como ele saiu na frente, não cometeu nenhum erro bobo, assim, ó, um errinho que ele saiu para fora da pista, depois ele voltou com calma, soube administrar a diferença, levou a vitória. Simon Lefevere tentou, mas não foi rápido o suficiente, levou um segundo lugar ali, um ótimo resultado para casa. Não vamos falar que não foi um bom resultado, foi. Ele já tinha assumido a liderança no sábado, vencendo a corrida classificatória. E falando agora dos outros pilotos, André Adamo e Kai De Wolf tiveram azar. André Adamo, como a corrida classificatória ele ficou para trás, teve que largou de trás até ele recuperar, até que ele não saiu tão mal, ele saiu em 8º, 9º, só que de repente ele cometeu um erro, foi para 11º. Aí ele teve que ir recuperar posições, acaba caindo. Aí são, igual eu falei, essas provas que é o difícil. Então ele caiu, aí passou mais pilotos, porque o pelotão fica próximo. Até a pista desenvolver o nível técnico, todos os pilotos que estão lá, eles andam muito próximos. Então conforme a pista vai destruindo, aí vai mudando, né? Quem tem um nível técnico maior vai alavancando, vai indo, vai avançando na prova, vai ficando mais rápido, né? Às vezes eu ficava até bravo na minha experiência do AMA,
que conforme a pista ia destruindo, os caras iam baixando o tempo. E a gente brasileiro começava lá no 44, mantia, aí ia destruindo 45, 46. Os caras começavam no 42, terminavam o dia no 40, baixando o tempo. Então, isso que modifica o piloto mais técnico, mais forte, mais bem acertado, a suspensão, essas coisas. Então, isso que mostrou foi a primeira bateria. Caiu, vamos dizer assim, o André Dama caiu 3 vezes, né? Caiu uma que ele veio mais para trás, depois caiu 2, 3, ainda conseguiu salvar um 11º nas últimas voltas. Kai de Wolf largou bem, tava no pelotão, tava em quinto, tava fazendo uma prova constante, ele acho que tava esperando a prova acontecer, acabou caindo um tombo besta, perdeu o equilíbrio, tombo, não é falar de amador, mas o mesmo tombo que o número 9, Benoit, não é Benoit Petrel, é o Tristan Thibault caiu, que ele perde o equilíbrio, limpa a frente e cai, a moto fica em cima, ele consegue desvirar ali, ainda salva um 8º lugar, depois ele acaba caindo num tombinho besta, levanta, ainda salva um 8º lugar. Na pontuação, isso é um tiro no pé, né? O principal, ele já tá na pontuação atrás, né? O principal adversário faz segundo, ele é 8º. Então a primeira bateria foi um pouco disso. E como eu falei, o sábado tem influenciado muito nas corridas, né? Por causa das largadas. Então, se você vai mal na corrida classificatória, já perde pontos e não tem uma boa posição para você largar e ter uma corrida e os resultados bons. Ainda mais com as pistas que foram reformadas, né? Então, para a segunda bateria, eles reformaram alguns pontos e já choveu um pouco depois da primeira bateria, caiu uns pingos. Então, eles reformaram alguns pontos, mas a pista demorou para se desenvolver novamente, pois tá alguns pedaços, até na 2, foi na 2, algum piloto atolou no meio da curva, ficou lá atolado, acho que número 83, depois conseguiram tirar o piloto. Então, essas coisinhas que essa etapa foi peculiar, que não aconteciam nas outras etapas, né? Então, Simon Lafayette sai na frente na segunda, Sasha Kuhn em segundo, Kai de Wolf sai em sexto, sétimo, vem, aos poucos vem alavancando, vem subindo, e ganhando posições, né? Ali os dois companheiros de equipe, Simon Lafayette e Sasha Kuhn, mantendo a distância ali 4, 5 segundos, era o replay da primeira bateria, só que ao contrário, os resultados, né? E Kai de Wolf vem alavancando, no finalzinho, Sasha Kuhn acaba cansando, né? Vai ficando 12 segundos de diferença pro Simon Lafayette, ele passa. Então, Simon Lafayette estava no modo survival ali, bem tranquilinho, levando para casa. Na última volta, pega a moto, joga um pouquinho atravessado, pega na última costela, acaba caindo de primeiro para terceiro. Então já 5 pontos a menos na pontuação. Não leva o overall, que ia levar para casa, o bônus, tudo. Termina em terceiro. Sasha Kuhn agradece, faz o segundo lugar, leva o overall, sai feliz da vida, né? Ainda tá muito atrás da pontuação. E quem realmente agradece e espera ter perdido essa má fase do campeonato de últimas 3 ou 4 etapas, que despencou na pontuação, tava 15 pontos na frente, o show teve 15 pontos do Simon Lafayette, e agora tá 22, tá 37 atrás. Praticamente perdeu uma etapa, praticamente, nessas últimas 3, apesar de ele ter pontuado mais mal. Venceu a última bateria e espera ter tirado essa zica do corpo e agora vai reconstruir seu campeonato novamente. Não tem nada ganho, não tem nada perdido para os 3 pilotos, né? André Adamo começou nessa, também não largou bem, mas veio recuperando e, vamos dizer assim, não se abalou tanto, mas perdeu bastante pontuação, fazendo um 7º, se eu não me engano, na segunda bateria. Então, na pontuação, o cara estava 3 pontos na frente. Para essa etapa, ele está 27 atrás. Imagina se começar 3 pontos na frente e terminar a etapa 27 pontos atrás sem não ter feito nenhum, tipo, a sua moto quebrado, nada. Então, o azar realmente, como eu falei, tem etapas que não dá para vacilar, você não pode cometer erros, já começa no sábado, o sábado tem feito muita diferença nos resultados, vamos falar até já na MX1, que também tem contado, então o cara tem que estar o final de semana ali focado, errei sábado, vou manter a calma. Tiveram o azar das pistas não favorecerem as ultrapassagens, os pilotos mais rápidos, mais técnicos se prevalecerem, mas acontece, né? Então, o campeonato, Simon Lafayette na frente, 515,
O André Adamo 488, 27 pontos atrás, segundo, e 10 pontos atrás, 37 pontos atrás, Kai de Wolf, 478. Então, o campeonato não tem nada ganho, nada perdido. Vamos continuar. Agora vamos para 450, né? Como eu falei disso, de se botar numa boa posição, de fazer as coisas, quem não, não deixou barato foi Jeff Harris. Ele já executou nos treinos, na corrida classificatória e as duas baterias. A corrida classificatória largou na frente e soube administrar ali no sábado, né? Pro domingo, não deu bola, não deu vacilo, né? Largou, não saiu na frente na primeira bateria, mas caiu para terceiro na segunda curva. Na terceira curva ele já passou para segundo novamente, e na outra curva já aplicou o piloto Lucas Counin, se defendeu bem por dentro, a moto atolou, o Romain Febvre estava em segundo, entrou atrás, estava em terceiro, né? Já entrou atrás também. Então, ambos pilotos perderam a posição, né? O Lucas Counin perdeu uma para o Jeff Herlings e Romain Febvre perdeu uma para Brian Borges. E aí que a corrida ficou meio monótona, ficou meio chata até os 20 e poucos minutos, que aí a pista detonou, aí os pilotos começaram a fazer as ultrapassagens. Todos os pilotos são muito bem preparados, então, e o nível da pista é o mesmo, eles vão manter ali. Se a pista não dá muita opção de ultrapassagem, eles vão manter ali. Romain Febvre tentou de todas as formas, já vamos falar dos dois primeiros, mas tentou de todas as formas e cometeu mais um erro. Logo no começo, com 12 minutos, e estava o pelotão próximo, caiu de quarto, foi para oitavo, se eu não me engano. Ainda conseguiu alavancar até o sexto, um tiro no pé na pontuação do campeonato. Brian Borges, de terceiro, caiu para sexto. Quem aproveitou foi Glenn Konderhoff, que fez terceiro, e Rubem Fernandes fez o quarto na primeira bateria. Então, ali já pro Febvre subir no pódio na segunda bateria, teria que vencer, né? Agora vamos falar dos dois primeiros da primeira bateria. Então, Erlen saiu na frente, ele já deu essa explosão nessas primeiras curvas, né? E a segunda volta dele, ele deu no 110%, tanto que ele abriu quase 5 segundos já. E depois dali, Lucas Counin manteve próximo a bateria toda, até que o Erlen fala que se cansou um pouquinho e se sentiu pressionado, que o Lucas Counin sempre estava próximo ali, né? 3, 4 segundos, até que ele comete um erro e o Lucas Counin cola no final, tenta atacar ele, mas a pista também não dá muitas opções de ultrapassagem, mas tem que tirar o chapéu pro Jeff Herlings, que acelerou como gente grande, soube levar, se administrar também e venceu a primeira bateria. Mas, na minha opinião, ele venceu já nas 3, 4 primeiras curvas. Quando ele já saiu de segundo, foi para terceiro, assumiu a liderança. Então ele veio com tudo, se jogando ao máximo. O Romain Febvre cometeu erro de errar, perdeu ali o contato, ficou com o Brian Borges na frente, que não tinha velocidade dos dois primeiros. Então, em 3, 4 voltas, eles já estavam 20 segundos atrás. Então não tinha como ele mais recuperar. Ele tentou assumir essa terceira posição, acabou caindo um tombo besta que prejudicou muito ele no campeonato. E na bateria também. Na segunda bateria, Romain Febvre sai melhor, Jeff Herlings sai na frente e Lucas Counin sai em segundo. Ele até tenta acompanhar os dois primeiros ali, mas não consegue. Foi um replay praticamente, né? O Jeff Herlings ataca no começo, abre e fica mantendo ali os 3, 4 segundos e no final consegue aumentar um pouco a vantagem e levar para casa, né? Falou em areia, o King da areia, o King da areia aí, o rei da areia, o Jeff Herlings, domina, sabe administrar, sabe a hora de atacar, é um piloto super agressivo, né? Então, caiu no colo dele, final de semana perfeito, né? Sábado e domingo as duas baterias. Lucas Counin, apesar de não ter vencido, batido na trave ali, mas fez 3 segundos lugares e deixou seu principal rival atrás nas 3 baterias, roubando pontos, né? Tirando pontos do campeonato aí. Ele que estava a 50 e poucos pontos atrás, agora tá 26, tirou mais da metade já, e a gente ainda tem 9 etapas. Falando do Lucas Counin, talvez ele começar o ano com o pulso machucado, não gerou tanta pressão nele, de resultado, isso aqui ele já tem que entrar ganhando, terceiro e segundo, e ele tá construindo seu campeonato aos poucos. A confiança tá vindo, essas últimas etapas, a etapa que ele não venceu na França, ele não perdeu ponto. Ele ainda botou ponto no Febvre, porque ele
andou melhor sábado, no domingo fez primeiro e segundo, o Febre fez segundo e primeiro. Então, apesar dele não vencer a etapa, ele ainda tá botando pontos no Febre. Então, isso tem mexido com o Febre. Além dele o Febre, se ele não acertar as largadas, eu acredito que é um pouco de acerto de moto, porque eles saem tudo junto. E de repente a moto dá uma estilingada. O que seria isso? Foi o que o Erlins falou do Prado, né? Falando agora do AMA Motocross, que o pessoal falou para ter reclamado da moto, que a moto não é rápida o suficiente, não tem muito torque. E ele é acostumado, e o próprio Erlins já em entrevista falou que ele não consegue andar com a moto do Prado, que era estupidamente forte a moto demais, e do jeito agressivo que ele anda, ele não consegue andar. Então é de piloto para piloto, cada gostinho, e talvez o Lucas Counin se encaixe nesse estilo do Jorge Prado, e na largada faz a diferença. Ele sai tudo junto, mas na saída a moto depois tem um pouquinho mais de torque. Talvez na hora que ele coloca a terceira, a moto tem mais torque do que as outras e a alavanca ele sai na frente. Então, se ele não sai na frente, ele sai em boas posições. Segundo, terceiro, normalmente faz boas largadas. Lembrando que o ano passado era o tendão de Aquiles dele no campeonato, as largadas, né? Quando ele acertou as largadas de Husqvarna na 250, ele começou a vencer. Então, até metade do campeonato ele sofreu com as largadas. O Kaideoff se distanciou, depois ele começou a vencer, mas já era tarde, né? O Kaideoff dominou os resultados, fazia segundo, terceiro, vencia. Então, acredito, na minha opinião, que seja isso, a diferença das largadas do Lucas Counin. Claro, técnica, treinamento, mas o acerto de moto. O Febre vai ter que trabalhar esse novo modelo, né? O modelo antigo ele largava todas na frente. Ele tinha essa diferença pro Erlins, né? Nas etapas de areia, ele sabia que largar na frente, porque a moto era mais forte. Saía, ele botava a terceira, a moto se destacava. E com esse novo modelo não tem acontecido isso. E então eles vão ter que mexer um pouquinho nisso. E as atitudes do começo de prova dele tem condenado. Ele perdeu a posição pro Brian Bort, foi infeliz ali. E condenou a primeira bateria com isso, ainda mais o Tom. Então, em vez de perder 2 pontos, ele perdeu de sexto. Foi 2, 4, 6, 5 pontos. E mais 2 da outra foi 7. Foi 8 pontos só nessa etapa, 8 ou 9. Então, de pouquinho em pouquinho o Lucas Counin tá chegando, e isso vai mexendo com a confiança do piloto, vai deixando mais nervoso. Então o campeonato tem muita coisa para acontecer ainda. Legal, um ótimo resultado novamente para o Ben Watson da Beta, tanto que ferveu, acho que ele nem chegou a conseguir a primeira bateria, tava brigando ali, que eu falei, com o Febre, e a moto fervendo, sem aquela fumaça, não me lembro, não anotei aqui, mas legal de ver ele brigando na frente ali com a Beta que tem evoluído, lançou uma 300 carburada, então bacana ver essa evolução da Beta no meio do motocross, ela que é muito tradicional no enduro, então bacana. Falando do campeonato, da etapa, Jeff Herlings, Lucas Counin e Romain Febre foram os 3 primeiros. Campeonato, Romain Febre em primeiro, Lucas Counin em segundo com 26 pontos atrás. Então temos 9 etapas ainda e o bicho vai pegar. Tem muita coisa para acontecer. O campeonato só tá começando entre termos, né? Passou da metade. Outro piloto que eu esqueci de falar, foi que eu falei que as largadas têm feito tanta diferença, foi o Iago Girdes, né, que bateu na trave para ser campeão 2 vezes na 250, perdeu para ele mesmo os campeonatos, e ele ganhou uma corrida classificatória na Espanha, na segunda etapa da Espanha, e nessa ele largou bem, né, ele é muito bom de areia, ele fez quarto. E na primeira bateria ele largou mal, nas corridas classificatórias ele largou mal, não conseguiu se botar em boas posições, ele ficava de 10º para trás, 12º, 13º, 11º, pra você ver como a largada tem feito diferença na categoria, né? Não é só nessa pista, foi na categoria, na pista também. Então, igual da corrida da Espanha que ele ganhou, as duas, uma ele caiu já na primeira volta, e na outra ele não conseguiu largar também, saiu em 8º, ficou em 7º, 6º. Então, na MXGP tem que largar bem. Os campeonatos, tanto do AMA e do Mundial, a largada tem sido o diferencial, pois o pelotão está muito próximo, né? Então são esses pequenos detalhezinhos que tem feito a diferença. É isso aí, pessoal, da 11ª etapa na Letônia. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Isso faz a gente crescer. Com isso a gente atinge mais pessoas, conseguimos trazer mais patrocinadores, mais produtos para testar, avaliar para vocês e trazer o feedback.
Meu muito obrigado e a gente se vê nas pistas. Valeu! Bye!